Oi, eu sou a Sabrina e hoje nós vamos falar sobre calor e temperatura. Então, pense em uma situação onde a gente deixa um copo de café quente e outro copo com água gelada em cima de uma mesa por um tempo. No caso, por exemplo, quando se passar 1 hora, o que acontece com esses dois copos? Por que o café que estava quente vai dar uma esfriada e a água vai dar uma esquentada? O que a gente pode concluir desse experimento mental? É que ocorre uma transferência de energia entre os copos com o ar. O ar, ele está em maior abundância, então os dois copos eles vão tentar entrar em equilíbrio térmico com o ar. É por isso que o café ele vai dar uma esfriada e a água vai dar uma esquentada para entrar em equilíbrio térmico. Então, no caso, eles estão tentando chegar na temperatura ambiente. E isso é chamado de um processo de transferência de energia, no caso entre os copos e o ar. Agora, o que acontece se a gente coloca um leite gelado em um copo com café fervendo? Isso é muito comum com pessoas que gostam de tomar café com leite. O leite, como é armazenado na geladeira, né? E o café, normalmente, as pessoas tomam ele quente. Então, quando a gente adicionar o leite gelado no café, o que vai acontecer? O café, ele está numa temperatura maior. Então, ele vai transferir energia para o leite que tem menor temperatura. É sempre bom frisar que sempre acontece dessa forma. O corpo, ou o líquido, no caso, que tem a maior temperatura, ele vai ceder energia, né, para o de menor temperatura. E, passado um tempinho, depois que a gente misturar, por exemplo, os dois vão entrar em equilíbrio térmico. E aí não ocorre mais transferência de energia. Aqui nós temos um exemplo, né? Agora parando um pouquinho de falar sobre líquidos, sobre dois corpos. A gente tem o corpo A 80 graus Celsius e um corpo B com 10 graus. Nessa primeira situação, eles estão separados, então cada um tem a sua temperatura. E quando a gente juntar os dois corpos, como a gente está vendo ao lado, o que vai acontecer, né, é que o corpo A, como a gente falou antes, ele vai transferir energia para o corpo B, que tem uma menor temperatura. Então, depois de um tempo, né, o que vai acontecer? Eles vão entrar em equilíbrio. E daí, quando eles entrarem em equilíbrio, não tem mais troca de energia, como é o caso da última parte dessa figura, né? O corpo A e o corpo B estão numa mesma temperatura e não tem mais troca de energia. Então, agora voltando a uma situação inicial dos dois copos, né? Como a gente tinha falado de um copo com café quente e um copo com água gelada. O que acontece se a gente coloca um termômetro em cada copo, né? O que acontece é que a gente vai medir a temperatura de cada copo, né? Então, o que a gente pode concluir sobre a temperatura? A temperatura é uma grandeza física escalar que ela pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente tem um líquido, por exemplo, numa temperatura muito alta, isso quer dizer que microscopicamente as moléculas que estão compondo, né, esse corpo ou esse líquido estão muito agitadas. E quando a gente tem um copo com água gelada, por exemplo, ali não vai ter tanta agitação das moléculas. E é por isso que a água, naquele caso, ela estava gelada, porque não tem tanta agitação das moléculas. Então, para finalizar, o que acontece muito é a gente confundir calor com temperatura. O calor, ele é definido como energia cinética total dos átomos e das moléculas que compõem a substância. Ou seja, vamos frisar o total. Na temperatura, a temperatura é uma medida da energia cinética média das moléculas ou dos átomos individuais. Então é isso, essa é a aula. Eu agradeço por vocês terem assistido até aqui e eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma.